Lançado plano inédito de 2 bilhões de reais para ajudar países a enfrentar efeitos do aquecimento global. Brasil é convidado a fazer parte da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Cessar fogo entre Israel e Hamas é estendido por mais um dia, mesmo com nova violação e mortes. Levantamento aponta 22 facções criminosas tumultuando a vida de quem mora na Amazônia Legal. A Associação dos Supermercados estima a ceia de Natal 9% mais cara do que no ano passado. Ministério da Saúde alerta que de cada 10 motoristas, um está dirigindo depois de consumir álcool. Norte-americano Henry Kissinger, morto aos 100 anos, deixa um legado de tramas e acordos amigáveis com direito até a um polêmico Nobel da Paz. E em São Paulo, uma exposição tem robôs quase humanos esperando os visitantes sem cobrar nada. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A ONU declarou hoje 2023 como o ano mais quente da história. A previsão é baseada no relatório da Organização Meteorológica Mundial, que aponta a temperatura a 1,4 graus acima da era pré-industrial. O alerta aos países que participam da COP28 em Dubai foi feito no mesmo dia em que foi anunciado um investimento de 2 bilhões de reais para os países que enfrentam os efeitos do aquecimento. Durante as primeiras reuniões da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, além dos debates incisivos sobre a crescente necessidade de se mudar o panorama do mundo com relação ao clima, um grupo de nações ricas decidiu dar o pontapé inicial nas ajudas e anunciou a destinação de mais de 400 milhões de dólares, ou seja, cerca de 2 bilhões de reais, para colocar em operação o Fundo Climático de Perdas e Danos, que vai financiar medidas de adaptação dos países mais pobres ao aquecimento global. Para esse fundo, os Emirados Árabes Unidos, país sede da COP28, vão destinar cada um 100 milhões de dólares. O Reino Unido anunciou 60 milhões de libras, sendo 40 milhões para o fundo e outros 20 milhões para mecanismos de financiamento. E a União Europeia vai destinar mais 1 bilhão de reais para o fundo. Todos os países em desenvolvimento poderão ser beneficiados com os recursos do fundo, incluindo o Brasil, mas haverá um piso para aqueles que forem menos desenvolvidos e para pequenas ilhas, que podem até desaparecer diante das aceleradas mudanças do clima. Entre as nações emergentes, o presidente Lula é uma das principais vozes na cobrança por dinheiro que financie essas adaptações e também a conservação de biomas. No caso do Brasil, nós temos mais de 40 milhões de hectares de terras degradadas e que nós poderemos recuperar, não apenas para plantar comida, mas para poder reflorestar ou florestar com aquela madeira que a gente quiser. Então, nós estamos com um vasto programa, muito grande programa de investimento em energia verde e renovável. Nós estamos com um vasto programa na recuperação dessas terras degradadas. E eu acho que a discussão que vai se dar na COP ainda pode não ser decisiva. Mas eu acho que nós vamos ter que mudar o jogo para que as pessoas aprendam que o planeta não está brincando, o planeta está avisando. Cuidem de mim, porque senão é vocês que vão perder. O Fundo Climático de Perdas e Danos é destinado a financiar as medidas de adaptação em regiões mais vulneráveis do planeta, como sistemas de alerta de enchentes, contenção de encostas e drenagem urbana. Essa cobrança veio porque existe o entendimento de que os países ricos devem destinar esses recursos, uma vez que concentraram o maior número de emissões de gases de efeito estufa ao longo do desenvolvimento de suas nações.
Vale ressaltar que esses valores, por mais que pareçam generosos, ainda não é o suficiente para lidar com as mudanças climáticas. Mas, pelo menos, já é um começo. Embora os países em desenvolvimento afirmem que seriam necessários ao menos 400 bilhões de dólares, foi acordado que o fundo deverá ter aporte mínimo de 100 bilhões de dólares por ano até 2030. Essa condição de doação para o Fundo Climático de Perdas e Danos é algo inédito para um evento da COP e foi visto como um ponto crucial para, finalmente, agir com relação às mudanças climáticas e o aquecimento global. Os motoristas que passavam pela rodovia SC-135 em Rio das Antas, no oeste de Santa Catarina, tiveram uma surpresa indesejada nesta quinta-feira. Isso porque uma cratera se abriu no meio da estrada. O município vem sendo castigado pelas fortes chuvas nos últimos dias. E ontem, um tornado passou pela região. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o asfalto cedeu por conta do volume de água no trecho, que fica próximo de Videira. A rodovia foi completamente interditada e a previsão é que seja liberada apenas na próxima semana. A Prefeitura liberou rotas alternativas por dentro do município após os estragos. No entanto, alguns trechos não são asfaltados, o que pode causar transtornos aos motoristas. E a cratera não foi o único estrago que o fenômeno causou na cidade. Casas foram destelhadas, árvores caíram e um pomar foi parcialmente destruído. Só esse mês, pelo menos 6 tornados foram registrados na região. Um estudo divulgado nesta quinta-feira mostrou os principais problemas da Amazônia, região que é alvo de atividades de garimpo ilegal. Mas a ação dos garimpeiros é só a ponta do iceberg. A região também sofre com o crime organizado e o tráfico de drogas. Os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto Mãe Crioula mostram os novos e velhos desafios para a região. De acordo com um estudo, pelo menos 22 facções criminosas atuam na região chamada de Amazônia Legal. Entre elas estão grupos com presença nacional, como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho, facções locais, como a Família do Norte, e facções estrangeiras do Peru, da Venezuela e da Colômbia. Elas estão presentes em 178 dos 772 municípios da região, ou seja, 1 em cada 4 cidades amazônicas tem presença desses grupos armados. Localidades que concentram quase 60% da população total da Amazônia. A presença do crime organizado fez com que o tráfico de drogas crescesse na região. Entre os anos de 2019 e 2022, houve um crescimento de 194% na apreensão de cocaína pelas polícias estaduais da Amazônia. O motivo desse crescimento é que países como Colômbia, Peru e Bolívia, que fazem fronteira com o Brasil, aumentaram a produção de cocaína. Além do tráfico de drogas, a fronteira da Amazônia Legal com outros países da América Latina atrai o crime organizado pela facilidade em outras práticas, como tráfico de armas, contrabando de madeira, contrabando de minérios e pesca ilegal. A região também registrou aumento de 85% nos últimos 4 anos nos crimes vinculados ao desmatamento, além do aumento expressivo da exploração do ouro. Além disso, a forte concentração de conflitos fundiários derivados da invasão de terras indígenas e grilagem de terras públicas, crimes ambientais devido à exploração ilegal de madeira e de minérios, além da biopirataria e da pesca predatória. Outros dados sobre a região também chamam a atenção. A taxa de mortes violentas intencionais na Amazônia para cada 100 mil habitantes foi 45% superior à média nacional do ano passado, e 15 municípios apresentaram taxa média de violência letal acima de 80 mortes por 100 mil habitantes no triênio, a maioria nos estados do Pará e Mato Grosso. A situação das mulheres na região também chamou a atenção pelos péssimos números. A taxa de feminicídio na Amazônia foi de 1,8 para cada 100 mil mulheres, 30% superior à média nacional, que foi de 1,4 por 100 mil. E a violência sexual também apresentou taxas mais elevadas na Amazônia do que no restante do país. A taxa de estupros na região foi de 49,4 vítimas para cada 100 mil no ano passado, número 33% maior do que a média nacional, que foi de 37 por 100 mil.
Em uma ação atribuída a criminosos do Novo Cangaço, uma quadrilha explodiu 2 agências bancárias em Paraibuna, no interior de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira. O ataque aconteceu por volta das 3 horas e os alvos foram agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Ainda não há informações sobre a quantia que foi levada. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, não há relatos de pessoas feridas. A quadrilha utilizou explosivos e a polícia encontrou diversas cápsulas de munição de fuzis no local. Câmeras de segurança registraram o momento das explosões. A expressão Novo Cangaço é usada para caracterizar a ação de quadrilhas que atacam agências bancárias em cidades pequenas, em geral, com uso de explosivos e violência. A Procuradoria-Geral da República pediu o afastamento do governador do Acre, Gladson Camelli. Ele é suspeito de participar de esquema de fraude em licitações em pelo menos 8 contratos firmados nos últimos anos. O prejuízo estimado é de 150 milhões de reais. Além de Camelli, a denúncia foi feita contra outras 12 pessoas pelos crimes de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Polícia Federal deflagrou hoje a 22ª fase da Operação Lesa Pátria. Foram cumpridos 28 mandados judiciais contra suspeitos de ataques a Brasília em 8 de janeiro. A Polícia Federal cumpre 25 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. São cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, sendo 1 em Conselheiro Pena, 1 em Sacramento e 8 em Uberaba, onde também são cumpridos 3 mandados de prisão preventiva. Outros 15 mandados são cumpridos em cidades de Santa Catarina. O objetivo é identificar pessoas que financiaram e fomentaram os ataques às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro. Houve ainda ordens de bloqueio de bens dos investigados para restituir os prejuízos causados ao patrimônio público, estimados em mais de 40 milhões de reais. As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas. E a seguir, o Brasil é convidado a fazer parte da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E ainda, a Associação dos Supermercados estima a ceia de Natal 9% mais cara do que no ano passado. O Rio de Janeiro deverá receber mais de 1 milhão de imigrantes este ano. Um recorde, não é para menos, em um estado onde sobram lugares para visitar. Até o fim deste ano, muita gente vai ter passado pela cidade maravilhosa. Num levantamento da Secretaria Estadual de Turismo, por meio do Ministério do Turismo, os municípios fluminenses atraíram de janeiro a outubro mais de 948 mil pessoas de fora do país. O número por si só já ultrapassa o de todo o ano de 2022, quando o estado recebeu em 12 meses menos de 653 mil visitantes estrangeiros. Com o aumento da procura do estado do Rio como destino para turistas estrangeiros, a expectativa da Secretaria de Turismo é que 2023 supere o total de 2019, que atraiu 1.252.267 turistas de fora do país. O governador Cláudio Castro destacou que, além do trabalho desenvolvido na capital, as atrações e pontos de interesses para a visitação no interior foram ampliados, levando emprego e renda para todas as regiões fluminenses. E ressaltou que o turismo é imprescindível para a recuperação econômica e segue sendo um dos principais pilares do desenvolvimento do estado. Neste ano, até o momento, os meses de verão foram os que receberam mais turistas de fora do Brasil e ainda não há balanço deste mês, mas para superar o ano pré-pandemia, é preciso que novembro e dezembro reúnam pouco menos de 304 mil turistas. Um hospital em Maceió, no Alagoas, precisou ser totalmente evacuado por causa do risco de afundamento de terra de uma das minas da Braskem para a extração de salgema.
Os pacientes foram transferidos para outras unidades. O Hospital Sanatório fica no bairro Pinheiro, vizinho ao Mutange, que é um dos 5 bairros afetados pelas ações da mineradora. Em caso de afundamento de terra, existem chances do local ser atingido e provocar o surgimento de uma cratera na região. Se isso acontecer, o hospital será praticamente engolido. Segundo a Defesa Civil da cidade, o colapso está próximo de acontecer. Por conta disso, a cidade ficará em estado de emergência durante 6 meses. Parte das minas da Braskem estão em processo de fechamento desde o Serviço Geológico do Brasil confirmou que o afundamento de solo aconteceu por causa da extração de salgema, o que levou à desocupação de mais de 14 mil imóveis em 5 bairros da região. A distribuidora Enel anunciou hoje compensações aos clientes que ficaram durante 48 horas ou mais no último dia 3 em consequência de um temporal em São Paulo. Mas as medidas valem apenas para quem está cadastrado no programa Tarifa Social. Quem enfrentou o apagão ficará 3 meses sem pagar a conta de luz a partir de dezembro. As pessoas que dependem de energia para ganhar o sustento também serão beneficiadas. E quem está com o pagamento atrasado ganhará perdão pelas 3 últimas contas. No mercado financeiro, os investidores repercutiram novos dados de inflação nos Estados Unidos e também avaliaram a divulgação da taxa de desemprego no Brasil no trimestre móvel terminado em outubro e a recente aprovação do projeto de lei que permite a taxação de fundos exclusivos e offshores no país. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,57%, cotado em R$ 4,91 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em alta de 0,92% aos 127.331 pontos. A tradicional ceia de Natal ficou 8,9% mais cara neste primeiro ano de governo Lula. Então, é bom preparar o bolso. O preço médio para fazer um jantar com 10 itens é de R$ 321. O Natal é a data onde famílias se reúnem, trocam presentes e comem a tão aguardada ceia. Esse ano, o brasileiro gastará mais dinheiro para realizar a confraternização em família e, em alguns casos, terá que optar por marcas mais baratas. Neste primeiro ano do governo Lula, o preço médio da cesta com produtos típicos registrou alta de quase 9%, em comparação com o ano passado, acima da inflação acumulada em 12 meses. Em 2023, o consumidor gastará no mínimo R$ 321 para montar uma ceia, com aves natalinas, azeite, caixa de bombom, espumante, lombo, panetone, pernil, peru, cidra e tender. O valor é R$ 26,55 mais caro do que no ano passado. De acordo com especialistas, para economizar, o consumidor deve ir às compras e sem pressa, para observar bem o preço, já que existem mudanças significativas nos preços em produtos de mesmo tipo e marca. Um panetone de 400 gramas de frutas cristalizadas foi encontrado por R$ 17,99 em um estabelecimento e por R$ 26,99 em outro. O quilo de uma ave natalina, por exemplo, pode variar 41%. Já o azeite de oliva pode até dobrar de preço. Com a alta nos preços, as marcas mais baratas devem tomar o lugar de muitas marcas tradicionais em diversas ceias. Apesar da pesquisa apontar preços mais altos, mais da metade dos supermercadistas projetam alta no consumo em relação ao Natal do ano passado. O setor também projeta um crescimento de 12% do consumo de bebidas e de 10% no de carnes no Natal. Esse aumento deve acontecer graças ao 13º salário e à antecipação do Bolsa Família e do Auxílio Gás. Entre as regiões do Brasil, a menor variação de preços foi registrada no Norte. Já o Sudeste teve o menor valor médio, com a cesta calculada em R$ 316,84, valor 12% maior do que no ano passado. O Brasil foi convidado a fazer parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo a partir de janeiro do ano que vem. Segundo a Secretaria de Comunicação Social do governo, ainda não foi tomada uma decisão. Em nota divulgada hoje à tarde, a OPEP deu como certa a adesão do Brasil como um aliado. Do Oriente Médio, onde acompanha o presidente Lula em viagem oficial, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que, para o país,
faz mesmo sentido passar a fazer parte da OPEP. E a partir do ano que vem, mais precisamente em abril, o Pix ganhará 3 novas funcionalidades: Pix automático, parcelado e Bolepix, gratuitos como já acontece com o tradicional, para facilitar a vida dos brasileiros. O Pix foi criado para permitir que qualquer transferência ou qualquer pagamento realizado hoje no Brasil possam ser feitos por meio dele. E agora, com os novos produtos, o objetivo é ampliar os casos de uso atendidos pelo método de pagamento e alavancar ainda mais sua utilidade. No caso do Pix automático, ele viabilizará pagamentos recorrentes de forma automática, mediante autorização prévia do usuário pagador. Seu desenvolvimento é pautado em 3 pilares: segurança, praticidade para usuários, tanto pagadores e recebedores, e flexibilidade de forma a permitir seu uso em múltiplos modelos de negócios, sejam digitais ou por estabelecimentos físicos. Empresas de qualquer segmento do mercado que necessitem de pagamentos periódicos poderão utilizar este novo produto. Já o Pix parcelado é um produto na agenda evolutiva da modalidade, que irá ampliar o leque de alternativas disponíveis, porém ainda não foi lançado pelo Banco Central e não há previsão de lançamento. Segundo o próprio BC, os bancos podem desde já oferecer crédito e a possibilidade de pagamento em parcelas com o Pix aos seus clientes. A questão é que os pagamentos recorrentes no cartão de crédito não são acessíveis à parte relevante da população, e viabilizar pagamentos recorrentes no Pix é fundamental para democratizar o acesso a esse tipo de pagamento. Por fim, o Bolepix. Esse produto replica o boleto bancário. O QR Code aparece como boleto e o consumidor pode usar o Pix para pagar, que será compensado de maneira instantânea. Todo boleto gerado apresentará uma única linha de digitação, de modo automático, para que a instituição bancária tenha condições de dar baixa ao pagamento. O Banco Central afirma que as ações presentes e futuras são e serão guiadas com o objetivo de permitir que pagadores e recebedores tenham a opção de escolher o Pix para todo e qualquer pagamento a ser realizado, independentemente do valor da transação e do caso de uso. Burnout, abuso de drogas e tentativa de suicídio agora fazem parte das 165 novas patologias incluídas na lista de doenças relacionadas ao trabalho pelo Ministério da Saúde. De acordo com o governo, a quantidade de códigos de diagnósticos passa de 182 para 347. Para elaborar essa nova lista, foi levado em conta o avanço da ciência e das diversas modificações que o próprio trabalho sofreu. Mais precisamente, uma lacuna de 20 anos. Foram incorporadas doenças que não existiam e trouxe doenças que já existiam, mas cuja relação com o meio corporativo ainda não estava bem estabelecida, como alguns cânceres e ampliação de transtornos mentais. O burnout, por exemplo, também conhecido como síndrome do esgotamento profissional, é definido pelo Ministério como um fator que pode acontecer por questões psicossociais relacionados à gestão organizacional, ao conteúdo das tarefas do trabalho e à condição do ambiente corporativo. Também foram adicionados transtornos como ansiedade, depressão e tentativa de suicídio, como patologias que podem ser decorrentes do estresse psicológico vivido do trabalho, assim como comportamentos como o uso de sedativos, canabinoides, cocaína e abuso de cafeína, como transtornos que podem ser consequência de jornadas exaustivas, assédio moral no trabalho, além de dificuldades relacionadas à organização empresarial. Na nova atualização, o Ministério também acrescentou a Covid-19. A doença pode ser uma patologia associada ao trabalho caso o vírus tenha sido contraído no ambiente corporativo. De acordo com a pasta,
A atualização pretende auxiliar no diagnóstico das doenças, além de facilitar o estudo da relação entre o adoecimento e o trabalho. Por outro lado, atestados e afastamentos não têm relação direta com a lista, porque devem ser avaliados individualmente de acordo com o tipo de trabalho executado. Entre 2007 e 2022, o Sistema Único de Saúde atendeu quase 3 milhões de casos de doenças ocupacionais, sendo 52,9% relativa a acidentes de trabalho grave. 26,8% tiveram relação com a exposição a material biológico, 12,2% com acidentes com animais peçonhentos e 3,7% por lesões por esforços repetitivos. A nova lista atenderá toda a população trabalhadora, independentemente de ser urbana ou rural, ou da forma de inserção no mercado de trabalho, seja formal ou informal. E a seguir, o Ministério da Saúde alerta que de cada 10 motoristas, 1 está dirigindo depois de consumir álcool. E veja também, norte-americano Henry Kissinger, morto aos 100 anos, deixa um legado de tramas e acordos amigáveis com direito até um polêmico Nobel da Paz. Mais um dado preocupante sobre a vocação para o estudo dos brasileiros. 66% não tem paciência para ler mais do que 10 páginas sobre o assunto. No Chile, o normal é mais de 100. Mais de 66% dos alunos da rede pública e privada entre 15 e 16 anos não leram textos maiores que 10 páginas no ano de 2018. O estudo do Centro de Pesquisas em Educação, Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional teve como base os dados do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, o PISA. A análise mostra ainda que apenas 9,5% dos adolescentes leram livros ou outros conteúdos com mais de 100 páginas. Mesmo assim, os jovens reconhecem que a leitura é importante para ampliar o repertório e 40% dos estudantes gostariam de conversar sobre produção literária. Entre as razões que explicam a pouca leitura estão a falta de estímulo, tanto em casa quanto na escola, além de dificuldades cognitivas ou déficit de aprendizagem. Quase metade dos alunos que fizeram o PISA em 2018 revelaram que precisam ler muitas vezes o mesmo texto para compreender o assunto. Dados da pesquisa Vigitel 2023 mostraram que os homens têm maior comportamento de risco para doenças crônicas não transmissíveis do que as mulheres. De cada 10 motoristas homens no Brasil, 1 dirige após o consumo de bebidas alcoólicas, uma proporção notadamente maior que as mulheres, com pouco mais de 2%. O cenário é preocupante porque em todo o mundo cerca de 3 milhões de mortes são causadas pelo consumo nocivo de álcool a cada ano. Além disso, 20,8% da população faz o uso abusivo de álcool. Neste caso, também houve maior incidência entre pessoas do sexo masculino, 27,3% em todas as faixas etárias. O uso abusivo é definido como a ingestão em uma mesma ocasião de 4 ou mais doses para mulheres ou 5 ou mais doses para homens. A pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico Vigitel 2023 do Ministério da Saúde ouviu sobre a rotina de 20 mil brasileiros e constatou que os homens têm apresentado com frequência hábitos que aumentam os riscos ou pioram os prognósticos para este tipo de doença. Além do consumo abusivo de álcool e de dirigir embriagado, práticas como o tabagismo, sobrepeso, inatividade física e alimentação inadequada com ingestão de alimentos ultraprocessados são mais recorrentes entre eles. Segundo os dados da Vigitel 2023, a frequência de fumantes pelo Brasil é de 9,3%, sendo maior no sexo masculino, 11,7%, do que no feminino, 7,2%, com índice particularmente alto nos homens,
com até 8 anos de estudo, 14,6%. Em relação aos trabalhadores que convivem com o tabagismo passivo no ambiente de trabalho, os homens registram mais que o dobro da porcentagem, 10,2%, em comparação com as mulheres, que fica em 4,3%. O uso de tabaco é, segundo a Organização Mundial de Saúde, líder mundial nas causas de mortes evitáveis. O hábito de fumar ou o tabagismo passivo podem desencadear problemas crônicos como câncer, doenças pulmonares e cardiovasculares. A má alimentação está diretamente associada a crescentes problemas de saúde como sobrepeso, obesidade, diabetes e hipertensão. E os homens são campeões em todos esses itens. A maior parte dos brasileiros, 61,4%, afirmou ter excesso de peso. Entre os homens, o índice foi de 63,4% contra 59,6% de mulheres. Pessoas com sobrepeso têm maior predisposição a desenvolver doenças como diabetes e hipertensão, que, com o tempo, podem resultar em casos de insuficiência cardíaca. Apesar de concentrarem o maior número de mortes por doenças crônicas não transmissíveis, os homens apresentaram um índice menor do que a média em diagnósticos como diabetes e hipertensão. A porcentagem total de entrevistados que afirmou ter hipertensão arterial ficou em 27,9%, sendo 29,3% mulheres e 26,4% homens. No caso da diabetes, a frequência também foi menor no público masculino, 9,1%, abaixo dos 11,1% apresentados pela população feminina. Os casos de dengue estão aumentando. Neste período em que as chuvas ocorrem com mais frequência e o calor é intenso, a população precisa redobrar os cuidados com a limpeza dos quintais. O último boletim epidemiológico de dengue da Secretaria Estadual de Saúde aponta que os casos da doença no estado dobraram em relação ao ano passado. Até o dia 18 de novembro, foram confirmados 40.176 casos de dengue e 40 óbitos. Em 2022, foram 21.328 casos. Nós estamos com mais de 40 mil casos confirmados no estado, né? Nós temos com sobressalência Campo Grande por conta do número de população, então esses casos confirmados sobre isso. E também nós temos os casos prováveis, que é o que a gente também trabalha, que aí já tem Antônio João em alta incidência, que são aqueles casos que estão confirmados, mas que também estão em aberto. Então a gente, nesses municípios, a gente dá um pouco mais assim de atenção para entender o contexto e como nós, quanto Estado, conseguimos estar ajudando. No grupo de risco, crianças, idosos e gestantes. No caso da mulher grávida, a maior preocupação é em relação à chikungunya. Só este ano, no estado, já foram registrados 1.301 casos, 3 pessoas vieram a óbito. Os sintomas clássicos da dengue que a gente tem, da dengue, da chikungunya e da zika, nós temos a febre alta, principalmente acima de 38,5 graus, dor atrás dos olhos, náusea, vômito, e também estar atento aos sinais de alarme da dengue, que ele vem se mostrando bem característico, que é a dor abdominal intensa, vômitos persistentes, diarreia, então está atento a esses sinais. E na chikungunya, está atento também na parte da dor nas articulações, que é muito característica da chikungunya. Caso a pessoa manifeste um desses sintomas, ela, acima de tudo, não deve se automedicar. Imediatamente procurar a unidade de saúde mais perto. Porque se esse paciente ele chega a se automedicar, dependendo do que ele tomar, ele pode piorar o quadro clínico dele. A limpeza dos quintais é fundamental para evitar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Entre as recomendações, não deixar água parada em pneus, vasilhas, tampinhas, remover galhos e folhas das calhas, cuidar da manutenção das piscinas, colocar areia nos pratinhos das plantas ou lavá-los uma vez por semana. O Ministério da Justiça admitiu que a dama do tráfico amazonense, Luciane Barbosa, visitou 2 vezes neste ano o prédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília. Luciane é integrante da facção criminosa Comando Vermelho e é casada com Clemilson dos Santos, conhecido por Tio Patinhas.
Até ser preso em dezembro do ano passado, ele foi considerado o número 1 na lista de procurados do governo do Amazonas. Luciane participou de 2 audiências com 2 secretários e 2 diretores da pasta do ministro Flávio Dino. E no Rio de Janeiro, a Câmara Municipal da capital fluminense promulgou uma lei que proíbe a prefeitura a manter ou instalar monumentos em homenagem a escravocratas, eugenistas e pessoas que tenham violado os direitos humanos. A lei prevê que as estátuas já instaladas devem ser transferidas para um espaço público, aberto ou fechado, acompanhadas de informações que contextualizem a informarem sobre a obra e seu personagem. O projeto de lei, que foi aprovado em outubro, não teve a sanção e nem vetos do prefeito Eduardo Paes. E dessa forma, o presidente da casa, Carlos Caiado, do PSD, promulgou a lei após expirar o prazo de 15 dias úteis para a decisão do chefe do Executivo Municipal. O dia foi de homenagens a Henry Kissinger, o diplomata norte-americano que deixou um legado de quase 50 anos de conversações oficiais e extraoficiais entre os 3 maiores países do mundo, morreu ontem com 100 anos de idade. A família vai fazer uma cerimônia reservada para o velório. Kissinger morreu em sua casa em Connecticut, nos Estados Unidos, segundo a empresa, mas a causa não foi informada. O texto ressalta que ele será enterrado em uma cerimônia familiar privada, seguido posteriormente por um memorial público na cidade de Nova York. O ganhador do Nobel esteve ativo mesmo após completar 100 anos, participando de reuniões na Casa Branca, publicando um livro sobre estilos de liderança e testemunhando perante uma comissão do Senado sobre a ameaça nuclear representada pela Coreia do Norte. Na década de 1970, ele participou de muitos dos eventos globais mais marcantes, enquanto servia como secretário de Estado no governo do presidente republicano Richard Nixon. Os esforços de Henry Kissinger, um refugiado judeu nascido na Alemanha, levaram à abertura diplomática da China a negociações históricas sobre o controle de armas entre os Estados Unidos e a União Soviética, a expansão dos laços entre Israel e os seus vizinhos árabes e aos acordos de paz de Paris com o Vietnã do Norte. O reinado de Kissinger, como principal arquiteto da política externa dos Estados Unidos, diminuiu com a renúncia de Nixon em 1974. Ainda assim, ele continuou sendo uma força diplomática sob o presidente Gerald Ford, emitindo opiniões fortes durante o resto da sua vida. Enquanto muitos elogiaram Kissinger pelo seu brilhantismo e vasta experiência, outros o rotularam de criminoso de guerra pelo seu apoio a ditaduras anticomunistas, especialmente na América Latina. Nos seus últimos anos de vida, suas viagens foram marcadas pelos esforços de outras nações para prendê-lo ou questioná-lo sobre a política externa dos Estados Unidos no passado. O Prêmio da Paz que recebeu em 1973, atribuído conjuntamente a Lee Duc-Toc do Vietnã do Norte, que o recusou, foi um dos mais controversos da história. 2 membros do Comitê do Nobel renunciaram devido a essa premiação, surgindo questões sobre um bombardeio secreto dos Estados Unidos no Camboja. O presidente americano Richard Nixon, com o conselheiro de Segurança Nacional Henry Kissinger, Ford chamou Kissinger de supersecretário de Estado, mas também destacou sua irritabilidade e autoconfiança, que os críticos provavelmente chamariam de paranoia e egoísmo. Até mesmo Ford disse: Henry, em sua mente, nunca cometeu um erro. Com sua expressão severa e voz rouca com sotaque alemão, Kissinger tinha uma imagem de mulherengo, acompanhando estrelas por Washington e Nova York em sua época de solteiro. E ainda hoje, cessar-fogo entre Israel e Hamas é estendido por mais um dia, mesmo com nova violação e mortes. E veja também, em São Paulo, uma exposição tem robôs quase humanos esperando os visitantes sem cobrar nada.
Enquanto Israel e o grupo terrorista Hamas anunciaram uma nova prorrogação da trégua no conflito da faixa de Gaza, um ataque a tiros em Jerusalém aumentou ainda mais a tensão na Cisjordânia, onde 3 pessoas morreram e 6 ficaram feridas. A continuidade do cessar-fogo na faixa de Gaza é um alívio para o governo do Brasil, que divulgou que um cidadão brasileiro está em posse dos terroristas e a trégua parcial pode fazer com que ele seja solto. Se, de um lado, a trégua permanece concreta e sem ataques, a situação não é semelhante um pouco mais a nordeste de Israel. Nos últimos dias, ataques e prisões ocorreram na Cisjordânia e, como resposta, hoje um ataque a tiros deixou 3 pessoas mortas e outras 6 feridas em Jerusalém. O Hamas reivindicou a autoria e disse que os autores do atentado faziam parte do Al-Qassam, o braço armado do grupo terrorista. Segundo a imprensa de Israel, um homem que é rabino e 2 mulheres foram as vítimas do ataque, que ocorreu no último dia da prorrogação da trégua entre Israel e o Hamas. A polícia de Jerusalém afirmou que os terroristas, armados com um rifle e uma pistola, se aproximaram de um posto de controle entre a Cisjordânia e Israel e de lá dispararam contra civis em um ponto de ônibus na entrada de Jerusalém. Logo em seguida, foram mortos por militares israelenses. Em um comunicado, o Hamas afirmou que o ataque terrorista foi uma resposta natural a crimes sem precedentes que vêm sendo conduzidos pela ocupação da Cisjordânia, que está sob posse de Israel desde 1967. Esta não foi a primeira vez que Jerusalém foi alvo de um ataque a tiros neste ano. Em janeiro, um ataque terrorista deixou 7 mortos e 10 feridos em uma sinagoga. Um dia depois, outro ataque feriu 2 pessoas perto do centro histórico da cidade. Os casos marcaram uma escalada de violência entre israelenses e palestinos que precedeu a guerra entre Hamas e Israel. Esses casos irritam ainda mais o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Em sua primeira aparição pública depois do atentado contra civis, Netanyahu jurou erradicar o Hamas. O primeiro-ministro israelense reiterou o compromisso de Israel de exterminar a facção islâmica palestina, cuja onda de assassinatos no dia 7 de outubro desencadeou a guerra em Gaza. Netanyahu fez os comentários logo após se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em Jerusalém. Mas em Gaza, a trégua continua. Uma nova leva de reféns está sendo preparada para ser devolvida amanhã e, nela, uma esperança para nós do Brasil. A assessoria de imprensa do Planalto posteriormente confirmou que se trata de um cidadão com dupla cidadania, brasileiro-israelense, mas não divulgou mais informações, como seu sexo e idade. A saga pela libertação de reféns segue e, ao que parece, poderá durar pelo menos mais 10 dias. E hoje é celebrado o Dia do Evangélico. É feriado em alguns locais, como em Brasília. Segundo o IBGE, os evangélicos fazem parte do segmento religioso que mais cresceu no Brasil nos últimos 30 anos. Ser evangélico não é somente acreditar em Deus. Ser evangélico não é somente ler a Bíblia. Ser evangélico não é somente ter paixão pela evangelização. Todo dia 30 de novembro comemora-se o Dia do Evangélico no Brasil. A data foi aprovada pela Câmara dos Deputados em setembro de 2010. De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, pelo menos 31% da população brasileira se define como evangélica. Destes, 58% são mulheres e 42% são homens. A primeira igreja evangélica no país data de 1922. Em 1960, já existiam oficialmente 18 igrejas evangélicas missionárias no Brasil. Na década de 90, os evangélicos já eram cerca de 9% da população. Mas foi a partir de 2003 que o número de templos ampliou no país. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas.
E a Igreja Internacional da Graça de Deus tem um papel importante nessa história. O trabalho começou em 1980 com o missionário R.R. Soares. Já são mais de 45 anos levando a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. São milhares de templos espalhados por todo o Brasil e todo o planeta, e um número incalculável de fiéis que receberão a palavra de Deus. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, atrás não volto não. Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, descobriram uma espécie inédita de dinossauros que andou pela região onde hoje está a cidade de Araraquara, também no interior paulista. 135 milhões de anos. Eles identificaram que as pegadas que existem em algumas calçadas da cidade são de uma espécie carnívora que viveu no período Cretáceo e nunca foi catalogada. A partir dos vestígios, os cientistas determinaram a aparência da nova espécie, que teria cerca de 90 centímetros de altura e 1,5 metro de comprimento. A descoberta dos dinossauros em Araraquara aconteceu em 1976, quando o paleontólogo italiano Giuseppe Leonardi passeava por uma praça da cidade e viu as pegadas nas pedras de arenito que compunham a calçada. Mas por anos, a pesquisa ficou parada. Essas pegadas contam histórias da vida, da evolução, de registros que até então não tinham sido identificados para o Brasil. Deixando os dinossauros lá para trás, melhor pensar nas funcionalidades do ChatGPT, porque foi este programa que escreveu uma lei isentando os moradores de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, do pagamento pela substituição dos mediadores de consumo de água se o objeto foi furtado. Ninguém sabia quem foi o autor da medida, aprovada por unanimidade na Câmara dos Vereadores e sancionada pelo prefeito Sebastião Melo. E neste mundo cada vez mais informatizado, que robôs passam a fazer parte da vida das pessoas, especialmente em países como o Japão. De lá, a Japan House São Paulo trouxe para o Brasil a mostra Convivendo com Robôs, uma realidade que até pouco tempo atrás fazia parte apenas da ficção científica. Máquinas que se confundem com seres vivos. Levanta. Ele levanta, tá vendo? Eu tô vendo, parece que ele tá vivo, é isso? Ele tá vivo. Ele tá vivo de verdade? Acho que sim. É o que parece mesmo. Os robôs Lovot atendem quando chamados, fazem contato visual, se expressam, como muitos animais. Características encontradas na maioria das peças, expostas na mostra Convivendo com Robôs, na Japan House São Paulo. A exposição Convivendo com Robôs, ela trata de robôs amigáveis, né? Que são robôs que interagem com os humanos de forma simpática, colaborativa. Nos últimos anos, esses robôs têm sido usados em cuidados com a saúde mental, educação de enriquecimento sensitivo e ensino de programação, dentro de escolas, empresas e até nos lares de todo o Japão. A Reiko, inclusive, diz que já está acostumada a conviver com os robôs. Para mim é normal, porque eu sou japonesa, né? Apesar de falar português, eu sou nascida lá, então já conheço um pouco da cultura japonesa. Inclusive, eu estive lá em julho do ano passado e restaurantes que não tem mais atendente pessoa, são robôs. Atendentes são, né, o robô que traz a comida, você faz o pedido tudo ali no tablet e o robô que traz para você. O Aibo é quase um cachorro de verdade. Late, se movimenta e ainda atende a comandos, como qualquer cão adestrado. E o Par, uma espécie de filhote de foca, no Japão é usado em casas de repouso e hospitais para levar a alegria às pessoas. E eles também trazem gestos, comportamentos, né, através de uma linguagem não verbal, mas que eles se expressam ali com a pessoa que está interagindo com eles. Então, eles são considerados robôs companheiros, né,
com uma interação intuitiva. Tem robô que trabalha na saúde mental e tem ciborgue capaz de melhorar a capacidade física das pessoas, como o HAL, que auxilia no aumento de autonomia de pessoas amputadas com baixa mobilidade ou que perderam o movimento das pernas. A gente tem um sobrinho na família, né, que está com questões ele está tetraplégico, sofreu um acidente, e a gente não sabendo qual vai ser a condição dele no futuro. Então a gente está exatamente analisando que essa pode ser possibilidades para ele ter melhoras, de ter condições de vida melhor do que o que ele tem hoje, né? E é claro que num lugar como esse eu não posso deixar de entrevistar um dos protagonistas dessa exposição. Eu estou falando do Pepper, ele que é um robô colega de trabalho e muito comunicativo, né, Pepper? Olá, tudo bem com você? Muito obrigada, viu, por atender a gente. Conta um pouquinho sobre você, Pepper. Você já deve ter ouvido falar de mim. Sou Peppa, um robô humanoide e empático que nasceu no dia 5 de junho de 2014. O robô tem 1,21 m de altura, pesa 29 quilos, reconhece comandos de voz e mais. Eu até consigo reconhecer o rosto e as emoções das pessoas. E ele ainda dança. Com tantas qualidades, Pepper faz sucesso por onde passa. No Japão, me elogiam bastante e dizem que sou esbelto e bonito. É um robô mais interessante que o outro. E aí não tem jeito. Todo mundo sai daqui assim, deslumbrado como o Benedito. Esse daí você também queria levar para casa, né? Eu queria levar todos. A mostra Robôs Amigáveis fica em cartaz até 31 de março de 2024, na Japan House, São Paulo. Para mais informações, acesse japanhousesp.com.br. A entrada é gratuita. Muito obrigado. É um prazer enorme te conhecer. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.